Uma estudante de uma universidade foi vista pedindo ajuda na rua. Diversas pessoas viram ela tentando parar os carros, mas ninguém ajudou. Um crime que chocou a todos e que só foi solucionado 41 anos depois. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yudes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje então eu vou contar para vocês a história da Barbara May Tucker, que é mais conhecida como Barbie. A Barbie nasceu no dia 25 de fevereiro de 1960 em Portland, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. A Barbie tinha 4 irmãs e 2 irmãos. Alguns dos irmãos dela eram do primeiro casamento da mãe, porque a mãe foi casada com um homem que acabou falecendo anos depois. Ela teve 4 filhos com esse homem e depois ela se casou com o segundo marido e foi aí que ela teve a Barbie. E a Barbie, ela era a caçula da família. E durante a infância dela, ela sempre demonstrou muito interesse nos esportes e ela jogou basquete pelo time da escola. E o seu time ganhou algumas competições nacionais. A Barbie era uma mulher alta, atlética e que chamava muito atenção pela sua beleza. Ela também gostava de artes, principalmente de música e poesia. E como hobby, ela adorava costurar e fazer crochê também. E tem uma amiga dela de infância que conta que a Barbie era o tipo de pessoa que às vezes elas chegavam juntas, né, do colégio, iam para casa dela e a Barbie falava, olha, eu tô querendo fazer uma blusa nova aí para mim. E ela subia no segundo andar da casa e depois de aproximadamente 1 hora somente ela voltava com uma roupa nova que ela mesma fez. E a Barbie tinha o sonho de ter a sua própria confecção um dia e foi por isso que ela entrou na faculdade e ela começou a estudar administração. A Barbie também é muito importante falar que ela foi a primeira dos irmãos que cursou uma universidade. Então ela entra para Mount Hood Community College em 1979 e ela foi morar num alojamento que ficava muito próximo ao campus. E lá ela entra também para o time de basquete, mas depois de 1 ano estudando e jogando, ela decidiu largar o basquete e se dedicar totalmente aos estudos. Os professores contaram que ela era uma aluna exemplar, ela nunca faltava às aulas e ela sempre tirava notas muito altas. E todos os amigos ali da faculdade e amigos de infância dela também falavam que a Barbie era uma pessoa muito querida por todos e que ela não tinha nenhum inimigo. Além de estudar, nessa fase que ela estava na faculdade aí, ela também começou a fazer bico, né, quando tinham férias ali da faculdade, e ela então trabalhou para uma empresa que se chama Sears. Essa é uma foto daquela época do local onde ela trabalhou. No dia 13 de janeiro de 1980, que era um domingo, a Barbie vai na casa dos pais dela para visitar e tal, e passam alguns dias, na terça-feira, dia 15, ela ligou para a mãe dela e falou que teria aula, né, à noite, nesse dia. Então ela estava pensando em ir tomar um sorvete com uma amiga depois da aula, mas ela só ia fazer isso se a aula não acabasse muito tarde. Então nesse dia 15 de janeiro de 1980, que é o dia que tudo vai acontecer, ela sai do alojamento perto das 19 horas a caminho da faculdade. O campus ficava muito perto do alojamento, lembra? Então, para ela chegar na aula, ela provavelmente teria que fazer esse caminho aqui. A aula dela iria iniciar às 19h15, mas infelizmente ela nunca chegou nessa aula. O professor sentiu a ausência dela, tá, da Barbie, porque, como a gente falou, né, ela era uma aluna exemplar, ela nunca faltava às aulas, mas, né, vida que segue, ele não fez nada. A amiga que iria tomar o sorvete com ela também não era uma coisa que estava realmente marcado. Elas estavam pensando em tomar o sorvete, a Barbie não foi pro tal sorvete aí, e mesmo assim também a amiga não se preocupou. Ninguém achou que tinha acontecido algo demais, infelizmente. Mas no dia seguinte, um aluno ali da universidade que estava passando ali pelo estacionamento da faculdade encontra a Barbie sem vida no chão. E aonde que ela estava e o que aconteceu com ela? Bom, a Barbie estava em uma área onde tinham algumas árvores. Era assim, ó, tipo, tinha um estacionamento, tinha o campus aqui, né, os prédios da faculdade, e sabe quando no estacionamento tem tipo um morrinho assim com árvorezinhas?
era isso, tá? Eu vou chamar de mata aqui durante o vídeo, mas não era uma mata fechada, era um pequeno aglomerado de árvores ali, e foi ali no meio que ela foi encontrada. Então eu vou colocar uma foto do Google aqui pra gente entender melhor. Essa é uma foto atual, se eu não me engano de 2023 ou 2024 essa foto, mas no Google Earth a gente consegue a foto do que seria o local em 1990, que é 10 anos depois do crime, e só para comparar aqui, a gente consegue ver que o campus não passou por muitas reformas. Ele era ainda muito parecido com o que ele é hoje. Então eu vou estar sempre aqui mostrando a foto atual para vocês, que a gente consegue entender melhor. E é importante colocar essa foto aqui do mapa para a gente conseguir ver que tudo aconteceu em uma área que não era afastada ou escondida. Foi praticamente no meio da universidade. E é por isso que as coisas vão ficar assustadoramente estranhas. Bom, e como que estava o estado dela, né? Assim que a polícia chegou para investigar. Bom, a Barbie, ela estava sem roupas da cintura para baixo e ela tinha muitos ferimentos na cabeça e ela tinha muitos ferimentos de defesa também. O que significa que ela lutou muito. E a gente vai entender que ela lutou muito para sobreviver daqui a pouco, tá? Nesse vídeo. Bom, fora isso também, foi feito um exame nela que foi confirmado que alguém forçou uma relação íntima e que a causa da morte foram as pancadas na cabeça que foi feita por algum objeto pesado. Investigando a cena, a polícia encontrou as luvas dela e os livros que estavam no chão perto do corpo. Tudo aconteceu em janeiro, né? Então lá nos Estados Unidos, janeiro é muito frio e nesse dia realmente também estava nevando e dá pra ver a neve ali na foto ao lado dos pertences dela que foram encontrados. Além disso também a Barbie estava usando uma corrente de ouro e um relógio que ficaram nas caixas das evidências enquanto a polícia investigava o caso. A polícia também drenou parte da água do lago artificial que ficava ali perto, para procurar pela arma do crime e outras evidências, mas nada foi encontrado e a arma do crime não foi encontrada até hoje. E é agora que vem aquela história assustadoramente estranha que eu falei para vocês. Por quê? Apesar da polícia não ter encontrado nenhuma evidência ali na cena, né, não tinham nenhuma pista de quem que fez isso, eles conseguiram coletar o depoimento de muitas testemunhas. Sim, muita gente viu a Barbie sendo atacada. Algumas das testemunhas estavam ali na rua, outras estavam passando de carro, outras estavam passando de ônibus e tinham ainda alguns outros estudantes que estavam no campus e que viram de longe, né, essa cena e escutaram os gritos dela também. Então agora, pra gente entender melhor o que está acontecendo aqui na nossa história, a Barbie saiu de casa às 7 horas da noite. 7h15 ela não chegou na aula. O caminho era muito curto para ela chegar lá. No meio desse caminho, alguém simplesmente segurou ela e puxou para dentro daquela mata. Só que mesmo sendo arrastada lá para o meio da mata, de alguma forma, a Barbie conseguiu fugir dos braços desse homem algumas vezes. Tanto é que teve uma testemunha que disse que viu a Barbie acenando para os carros pararem na rua, sabe, pedindo ajuda, assim, desesperada. Mas essa testemunha conta que nenhum dos carros parou. Teve outra testemunha que disse que viu também a Barbie lá acenando para os carros pedindo ajuda e que percebeu que o rosto dela estava sangrando e ela estava machucada. Outra testemunha ainda conta que também viu a mesma cena e viu que a Barbie tinha lama nas calças. E teve ainda outras testemunhas que contam que viram o tal sujeito e que ele estava entrando e saindo da mata. Agora, o terrível de toda essa história é imaginar que tinha muita gente viu. E por que ninguém chamou a polícia? Ou então os seguranças da própria universidade, porque sim, aquela universidade tinha ali uma equipe de seguranças que eles podiam ter chamado. Todas as testemunhas que foram dar o seu depoimento falaram que não fizeram isso porque eles achavam que era um tipo de brincadeira, porque aquilo era muito comum de acontecer lá na universidade, um tipo de trote ou algo parecido, e acabaram não dando atenção. Bom, e com o depoimento das testemunhas, a polícia conseguiu fazer esse retrato falado do indivíduo. E tem um segundo retrato falado que foi feito seguindo a descrição de uma das testemunhas que foi colocada em estado de hipnose. E todas as testemunhas descreveram o sujeito como sendo um homem entre 20 e 25 anos, aproximadamente 1,80 m de altura, pesando aproximadamente 80 quilos e que estava usando uma jaqueta de inverno de nylon
nylon e uma touca de inverno cor bege. A investigação desse caso aqui, ela foi muito longa. Foram passando ali dias, semanas, meses, anos e nada. A polícia não tinha nenhum nome sequer. Eles não tinham ideia de quem teria feito isso com aquela estudante de 19 anos somente. A mãe da Barbie, durante muitos anos, escrevia cartas frequentemente para a delegacia, né, perguntando para eles se eles tinham alguma pista do caso e tal. E o detetive que investigou o caso falou que ficava frustrado toda vez que recebia a carta porque ele não tinha nenhuma resposta para dar para a mãe dela. Além disso, também temos o pai da Barbie, que sofreu muito, mas muito com a partida da filha e do jeito que ela partiu. Porque o mais chocante para a família é, claro, óbvio, né, perder uma pessoa, um ente querido daquela forma, mas também eles não tinham nem ideia de quem foi e por que fez isso com ela. Não tinha motivo, ela não tinha inimigos. Bom, o pai da Barbie, ele sempre que alguém falava o nome dela em algum ambiente, a família conta que ele saía da sala, né, e nem queria conversa. E ele não viveu muitos anos depois disso. O pai da Barbie faleceu no dia 17 de maio de 1989, que foi 9 anos depois da Barbie. Já a mãe da Barbie, ela viveu mais alguns anos e as irmãs contam que a mãe dela não deixou ninguém tocar em nenhuma das coisas da filha, sabe? Ficou ali em display, né, na casa durante quase uma década e depois só de passar esse período, do nada, assim, a mãe dela chegou na sala e falou: olha, se vocês quiserem, vocês podem encaixotar as coisas da Barbie. Bom, a mãe da Barbie também faleceu no dia 12 de julho de 1995, que foi 15 anos depois da Barbie. E foi só no ano de 2000, que foi lá 20 anos depois do crime, que as coisas começaram a clarear aqui, né, nesse caso. Porque nós temos o DNA, os avanços, né, da tecnologia aí acontecendo. E naquela época que aconteceu o crime, apesar de que não se usava DNA na época, né, que era uma coisa, enfim, os peritos na época, eles coletaram todas as evidências e fizeram aquele swab nas partes íntimas dela, né, então coletaram ali uma amostrinha e eles foram reanalisar essa amostra no ano de 2000 e realmente foi constatado que ali tinha o DNA de uma pessoa. Mas ainda em 2000 as coisas não eram tão fáceis, né, vou dizer assim, né, nessa questão aí de DNA. E as coisas foram avançando nos próximos anos. Então, em 2021, que foi 41 anos depois do crime, essa mesma amostra foi analisada novamente e dessa vez os peritos, eles descobriram que eles poderiam sim conseguir encontrar o culpado. Existia ali um perfil completo, tá, de DNA naquela amostra. Agora entra uma parte muito interessante dessa investigação aqui que eu nem sabia que a polícia às vezes seguia esse caminho. Bom, o que eles fizeram? Eles tinham essa amostra, só que eles não tinham também muitas informações no banco de dados, então eles não conseguiram encontrar quem que era o dono daquele DNA. Só que eles foram para um outro caminho, colocaram num outro banco de dados que se chama GetMatch, que o que faz esse banco de dados aí? Ele encontra a família que pertence a esse DNA. Então, foi pela árvore genealógica que eles conseguiram chegar a 2 suspeitos. Um deles é um homem chamado Robert Arthur Plimpton, que é mais conhecido como Bob. E tinha o segundo suspeito, que era o primo do Bob. A polícia vai focar no Bob, porque ele morava na mesma região do crime, já o primo morava em outra cidade muito longe dali. E o Bob não só morou lá na época do crime, mas ele continuou morando lá até os tempos atuais. Durante os anos, ele acabou se mudando de casa algumas vezes, mas ele nunca se mudou de cidade, ele acabou sempre morando no mesmo local. Bom, agora vamos entender um pouquinho sobre quem que é esse Bob aí. O Bob se formou no colégio no mesmo ano que o crime aconteceu, em 1980. Na época, ele tinha entre 16 e 17 anos. E essa foto que eu vou deixar aqui para vocês é da formatura dele de 1980. E agora eu vou comparar essa foto com os retratos falados que foram feitos na época do suspeito de ter tirado a vida da Barbie. Depois da formatura do colégio lá, então, passaram alguns anos, o Bob acabou se casando, teve um filho,
Ele também tem uma ficha criminal. Essa ficha criminal dele começou, na verdade, anos depois do crime acontecer. E nós já vamos analisar essa ficha aí, porque também foi uma grande suspeita aí da polícia, uma razão para eles acreditarem de que eles estavam certos e de que aquele cara era realmente o culpado. Bom, então eles tinham essa amostra aí do DNA que comprovava que era da família do Bob, mas não que era ele exatamente. Eles precisavam pegar uma amostra dele e comparar com aquele swab que foi feito das partes íntimas da Barbie para conseguir realmente dizer se ele era o culpado ou não. Só que eles pensaram assim, se a gente pedir para ele, pode ser que ele negue. Ou pode ser que ele também tente desaparecer, já que ele tinha uma ficha criminal, né? Um cara bandido, nesses casos eles tendem a fugir. Ou qualquer outra coisa parecida. Então, o que os policiais decidiram fazer? Falaram, vamos seguir o cara. Vamos analisar o que ele está fazendo da vida. Começaram a seguir ele por alguns dias ali, e certo dia ele estava andando de bicicleta, mascando um chiclete e cuspiu esse chiclete no chão. O policial que estava seguindo ele viu isso, esperou, é claro, né, o Bob se afastar, foi lá, catou esse chiclete e levou para o laboratório. Então, no laboratório, eles compararam o DNA que foi encontrado no chiclete com o DNA que estava nas partes íntimas da Barbie e deu positivo. O Bob realmente era o culpado, a pessoa que fez aquela monstruosidade com a Barbie. Logo depois do resultado, o Bob foi preso. Ele foi preso no dia 8 de junho de 2021, que foi 41 anos depois do crime. E a mulher dele na época dá uma declaração bem... Enfim, ela, na verdade, ela estava casada com ele 18 anos antes de ele ser preso. O crime aconteceu 41 anos antes, então eu não sei se ela conhecia ele na época ou não, mas enfim. Ela conta que, na verdade, ela falou para os policiais na hora que eles prenderam ele, falou, não leva ele, porque ele está sóbrio aí nos últimos 25 anos, ele é um homem do bem hoje em dia, o passado criminal dele ficou no passado e ele não merece tudo isso. Agora a gente vai entender o que era essa ficha criminal que o Bob tinha exatamente, tá? Em 1985, que foi 5 anos depois do crime, o Bob foi preso, acusado de sequestro. E ele foi julgado e condenado e ele passou 30 meses na prisão e saiu em liberdade condicional. Em 1987, ele também tem uma segunda passagem ali, né, nos arquivos da polícia. Por quê? Teve um tiroteio lá no local da cidade e a polícia foi chamada. Quando chegou no local, encontrou o Bob e um amigo dele feridos, né, a bala. Então, eles perguntaram pro Bob e pro amigo, os dois sobreviveram, tá? Nenhum deles sofreu nada demais, mas o Bob parece que foi atingido, se eu não me engano, no braço, no ombro, não lembro direito, mas sobreviveu. E eles falaram pra polícia, né? Não, é que a gente estava aqui, parado, do lado do carro, isso era perto da 1 da manhã. E um louco passou aqui e começou a atirar na gente, e eu não sei quem que era esse louco, por que ele fez isso, não temos nada a ver com isso. Já outras testemunhas que estavam na cena falaram que a história foi totalmente diferente. Que ele, o Bob e o amigo estavam de carro e que teria tido alguma discussão no trânsito com esse outro cara. Porque o outro cara, na verdade, não estaria a pé, ele estaria de moto e por isso que esse outro cara atirou neles. Depois disso, nós temos outras ocorrências. Entre 1995 e 1997, ele foi preso 2 vezes por ter violado a sua condicional e por essas violações aí, ele ficou preso 6 meses por cada, tá? Então, um total ali de 1 ano novamente na cadeia, somente, e saiu. E nesse mesmo ano aí de 1997, que foi a última vez aí que ele saiu da cadeia, ele foi acusado novamente. O que acontece? Ele foi acusado, uma mulher que sobreviveu, falou que o Bob teria pegado ela, colocado ela dentro do carro, levou ela para uma área lá bem afastada da cidade e forçou uma relação íntima com ela. Por trás ainda, ela dá todos os detalhes e tal, e só que tinha só a palavra dessa mulher. E eu não sei o que aconteceu nessa investigação na época, que
O Bob acabou sendo julgado, mas ele acabou sendo inocentado desse caso por falta de provas. Bom, agora fora isso, depois aí de 1997, não tem nenhuma passagem na polícia, tá, que eu encontrei aqui nas fontes, e como a mulher dele falou que ele estava sóbrio nos últimos 25 anos e tal, acredita-se que realmente a vida dele mudou depois disso. De repente, porque o filho dele nasceu, né, tem toda aquela coisa de ser pai, e isso pode ter feito ele sair da vida criminal, mas não anula, né, o que ele fez no passado, e ele precisa pagar pelo que ele fez, é claro. Bom, logo que ele foi preso, ele se declarou inocente e ele falou que tudo aquilo era uma mentira, porque ele falou que ele não era nem parecido com as descrições que as testemunhas deram. O juiz estipulou uma fiança de $500 mil, o Bob não tinha esse dinheiro, então ele não pagou e ficou preso até o dia do julgamento. O julgamento aconteceu nesse ano, agora que eu estou gravando o vídeo, em 2024. Iniciou no dia 26 de fevereiro e foi até o dia 15 de março de 2024. E é importante lembrar que na época do crime, o Bob era menor de idade, lembra? Ele tinha entre 16 e 17 anos, mas mesmo assim ele foi julgado como adulto. E no final do julgamento, ele foi considerado culpado por ter tirado a vida da Bárbara somente, tá? Tem uma questão aqui muito importante nesse julgamento também que aconteceu, que eu não entendi por que isso aconteceu, mas eles alegaram que a acusação não conseguiu comprovar que a Barbie estaria viva no momento que ele forçou a relação íntima. Então, por esse motivo, essa questão aí do abuso, ele foi inocentado. A sentença do Bob estava marcada para ser anunciada agora no dia 21 de junho. Eu estou gravando dia 4 de agosto, já era para ter saído, mas por algum motivo não está em nenhum local da internet, tá? Eu, assim, vasculhei em tudo. Eu acredito que de repente a sentença foi adiada. Bom, mas de qualquer forma a gente sabe mais ou menos o quanto que ele vai pegar, tá? Porque ele foi considerado culpado. Então, seguindo as leis lá desse estado dos Estados Unidos, ele pode pegar ali até a prisão perpétua, com condicional, mas se ele pegar com condicional, vai ser provavelmente um mínimo de 30 anos. Ou então ele pega a prisão perpétua sem a condicional. E logo que sair essa informação, vou ficar bem ligadinha aqui, tá? Eu deixo aqui no comentário destacado para vocês as novas informações, as atualizações nesse caso, tá bom? E depois do juiz anunciar que ele foi considerado culpado, as irmãs dela, da Barbie, deram várias entrevistas nos jornais. Elas agradeceram todos os esforços das pessoas que estavam envolvidas com essa investigação. E logo depois do veredito, os policiais se encontraram com as irmãs e entregaram as joias que estavam com a Barbie e que ficaram nos armários de evidências por 44 anos. Então eles deram isso para as irmãs, já que o caso foi solucionado e eles não iriam mais precisar disso. As irmãs agradeceram por eles não terem esquecido da Barbie e por prender o monstro que fez isso com ela. E o que mais me assustou nesse caso aqui de hoje é que diversas pessoas viram ela sendo atacada e pedindo ajuda, parando, tentando parar os carros. Ninguém parou, ninguém ajudou. E isso é muito, mas muito assustador, porque pode acontecer até nos dias de hoje, por várias razões, tá? No caso, né, lá de 1980, aconteceu porque as pessoas achavam que era um tipo de brincadeira e tal. E hoje em dia também tem muita gente que não para porque acha que é um assalto. O que pode acontecer também, né? Tem assaltante aí que finge estar passando mal, que finge ter sido atacado, que finge ter sido atropelado. Você para o carro para ajudar, o cara te assalta e daí o pior acontece. Então a gente não deve parar, na verdade. Isso é muito terrível de falar, né? Olha que mundo que a gente vive hoje. Mas o importante nesses casos é sempre chamar a polícia. Isso foi um erro muito grande das testemunhas na época, que não reportaram isso para nenhum policial e nenhum segurança ali da faculdade. Quer dizer, nesses casos, se acontecer com você, é claro, se você ver alguém numa rua afastada, numa rua abandonada, um local que não tem muita gente por perto, mantenha calma, não pare, mas chame a polícia. Porque primeiro que a polícia pode ajudar a vítima, ou então a polícia pode ir lá prender os bandidos que estão tentando enganar você. Não é verdade? Sempre importante, tá? Nunca fique calado nessas situações. Jamais. Sempre chame as autoridades. Bom, é isso, gente. Se cuidem sempre. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.